Olá, irmãos, a graça e a paz. Estamos aqui no nosso tempo devocional do nosso Pão da Vinha. Chegamos, portanto, neste capítulo 3 do Evangelho de João. E temos aqui uma importante passagem onde Jesus define um dos fundamentos mais importantes da vida cristã, que é o novo nascimento. E vamos ler aqui a Escritura. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe respondeu Nicodemos: Como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Primeira questão importante aqui. Nós vemos um homem com a mente já madura, com muita experiência, um religioso, com a prática dos fariseus, que eram considerados o grupo mais bíblico, de prática mais fiel daquela época. O termo fariseu, que foi adquirido hoje, que é quase resumo de hipócrita, não é basicamente o momento que nós estamos vendo aqui. O fariseu era, por excelência, uma pessoa considerada e admirada por sua fidelidade, por sua ortodoxia. E esse homem, já maduro, sabe dos milagres de Jesus, conhece a fama de Jesus, e certamente por causa de um temor de Deus, ainda que tudo isso construído na sua religiosidade humana, na sua visão natural das coisas, ele vai de noite ter com Jesus. Por que ele não foi de dia? Porque certamente ele não queria ser visto com Jesus. Ele não queria passar pelo vexame de ser acusado pelos seus pares, de ser alguém que estava dando de asa ou bandeando do lado do profeta de Nazaré. E ele vai e fala com Jesus: olha, os milagres que o Senhor faz, ainda que não tem nada muito ortodoxo em tudo isso, são notórios. E Jesus não toca no assunto. É interessante que Jesus tem uma habilidade de sair fora desse hábito que as pessoas têm de rodear o toco, e ele vai direto ao ponto. E Jesus diz claramente: A isto respondeu, verso 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E nascer de novo, isso fala de uma nova fundamentação, de uma nova estrutura de bases, de argumento, de paradigma existencial. E esse homem já velho, com tanta experiência religiosa, com tanta teologia na cabeça, com tanta argumentação, séculos de construção dessa articulação dos fariseus, eles tinham poderosa influência no Estado judeu, e Jesus era um noviço, era um ninguém, baseado na comparação dessa estrutura velha, arcaica, judaica que esse homem representava. E Jesus está dizendo: você tem que nascer novamente. Em outras palavras, você tem que experimentar uma refundação das suas convicções todas, desde a raiz, desde as fundações, desde as bases.
E aí ele pergunta, como é que eu posso nascer de novo, sendo já velho? Em outras palavras, com tanta experiência, com tanta construção, com tanta memória, com tanta influência, com toda a argumentação, eu já funciono nessa base antiga. Como é que eu posso nascer de novo? Aí Jesus diz que sem um novo nascimento não tem como ver o reino dos céus. E ele diz, aquilo que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus entra, então, nesse importante fundamento para as nossas vidas também. Ele está dizendo que a definição de espiritualidade precisa ser baseada numa libertação definitiva de toda a argumentação natural, da mente, do intelecto. Precisa ser sobrenatural. E isso só vai acontecer quando você tem decretado o fim, por essa ação sobrenatural divina, de toda a vida velha. E ele diz, o que é nascido da carne é, olha o verbo ser, ele não apenas tem carne, ele é todo carnal, as suas tendências são carnais, as suas inclinações são carnais, os seus pensamentos naturais são carnais, toda a sua vida é construída, é vivida, é nutrida, é baseada na carne. O que é nascido da carne é carne. Isso te define. Se você só nasceu do seu pai e da sua mãe, você é inteiramente carne. Você não tem, você é carne. Mas Jesus diz que o segundo nascimento, que é segundo Deus, ele é tão poderoso, ele é tão superior, ele é tão mais profundo, ele é tão mais definitivo, ele é tão mais determinante, que quem é nascido do Espírito é Espírito. Não apenas tem Espírito, ele se tornou um ente espiritual, um ser espiritual que funciona na base do espiritual de uma maneira tão preponderante, tão superior, que ele coloca a carne ou a vida da carne, ou o primeiro nascimento que é da carne, subjugado, inferior, em segundo lugar, sob regimento agora desse segundo ser ou dessa segunda experiência espiritual. Então, quem é nascido do Espírito é Espírito. E eu quero perguntar, você é carne ou você é Espírito? Que você tem carne, que você nasceu do nascimento humano, resultado do seu pai coabitando com a sua mãe, todos nós sabemos disso, mas essa segunda experiência, ela é fundamental. E aqui é o que muito da religião, ou dos religiosos, de todas as religiões, de todas as matizes, não entendem, e por causa disso estão alheios da graça. A religião quer melhorar a carne, a religião quer treinar a carne, a religião quer fazer um aperfeiçoamento da carne, quer educar a carne. Então, nós nos tornamos carnes educadas, carnes religiosas, carnes que cantam no coral, carnes que têm conhecimento bíblico, carnes que são cheias e dominadas por um conhecimento meramente intelectual de verdades que deveriam ser espirituais. E aí você tem, então, serpentes cantando no coral, você tem as irmãs serpentinas e os irmãos cascavéis cantando no coral, dando aula em escola dominical, liderando igreja, pastoreando igreja, vivendo igreja e sendo cristãos nominais. São, por excelência, crentes ou cristãos carnais que nunca experimentaram esse novo nascimento que refunda todas as bases existenciais e traz uma nova natureza superior à antiga, não natureza terrena, não a natureza humana, não a natureza carnal, mas agora uma natureza espiritual com um novo pendor para as coisas espirituais. Então aqui há uma questão básica. Para alguém receber a graça, ele precisa entender que nenhuma reforma da carne é aceitável diante de Deus, que nenhuma educação da carne é aceitável diante de Deus, que nenhum melhoramento da carne é aceitável diante de Deus. Deus quer, então, destruir a sua carne definitivamente, levar a sua carne à cruz, acabar com a sua carne, concluir a sua carne, dar fim definitivo para a sua carne, tudo aquilo que nasceu dela, ou surge a partir dela, ou evolui a partir dela, ou funciona a partir dela. Então, o que nascido da carne é carne.
não apenas tem. Não interessa quão melhorado, quão perfumado, quão carne é perfumada, quão ativismo religioso, quanto de serviço voluntário alguém faz dentro da igreja, canta no coral, pinta a parede, dá aula na escola dominical, prega para a criança, pode ser até um missionário, mas se a sua nova natureza não foi fundada em Cristo a partir de uma experiência de fim da velha natureza, você não pode ser cristão, você está estragado para a experiência da graça. Esse é o problema de muito crente nessas igrejas legalistas que estão trabalhando o tempo todo para melhorar a carne. Você não vai conseguir. O máximo que nós vamos conseguir é colocar um colar de pérola e perfume francês na Cascavel. E a irmã Sul vai se tornar a irmã Sucuri. E se você pisa no rabo da irmã Sul, você já vai perceber logo, logo ela levantando a sua velha natureza para se defender e inocular em você todo o seu veneno. Porque aquilo que é nascido da carne, é nutrido pela carne, é baseado na carne, e todas as origens são carnais, e o resultado de todo o seu trabalho, mesmo religioso, serão carnais. E Jesus, então, aqui está estabelecendo um fundamento importantíssimo na nossa experiência, que Deus não tem plano para melhorar a sua carne. Deus quer acabar definitivamente com a sua carne, e a maneira de fazer isso é te levando a essa experiência do nascer de novo, do nascer do Espírito, do encontrar-se com Cristo, dessa conversão genuína que é interior e gerada inteiramente pelo próprio Espírito Santo, que nos convence do juízo, do pecado e do mundo vindouro. E que nós possamos entender isso e desfrutar dessa experiência do novo nascimento. Tudo que Deus constrói vai ser com base nas coisas do Espírito. Deus te abençoa no Espírito, Ele fala no Espírito, Ele te conduz no Espírito. E esse conduzir tem a ver com não saber, como Jesus fala aqui, como todo aquele que é conduzido pelo Espírito, que é como folha levada pelo vento, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Do que ele está falando aqui? Que essa condução é totalmente por fé, não é por vista, não é com base em coisas que eu planejo e que eu determino, que eu controlo. Quem me controla a partir de agora é o Espírito Santo. Que nós possamos viver essa vida de fé, essa dependência genuína de fé, e entender que a operação da graça, a operação do Espírito, funciona nesse novo ser, cujo pendor agora são para as coisas espirituais, são para as coisas santas, são para as coisas do Espírito. Que Deus possa nos levar ao entendimento, uma revelação profunda do novo nascimento, entendendo que Deus nos chamou a anunciar as boas novas para ver os nossos discípulos sendo nascidos do Espírito. Que a gente aprenda a lidar com a carne sem querer melhorá-la, mas entregando-a completamente para a cruz, para que ela seja acabada, concluída, definitivamente na cruz. Que possamos estar juntos amanhã, novamente, no nosso tempo devocional aqui do Pão da Vinha. Estamos juntos.